Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Vamos lá, Neemias capítulo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Gente, você que ainda não ouviu nenhuma mensagem sobre reconstrução, eu vou te dar o link aqui para você ouvir todas as mensagens que pregamos sobre reconstrução. Deus colocou em nosso coração, no Ministério Monte Sião, que este ano viveremos um ano de reconstrução. Eu estou pregando para pessoas como eu, que eu sei que se faz necessário reconstruir algumas coisas em nossa vida. Talvez você precise reconstruir a sua vida espiritual, ministerial, familiar, conjugal, não sei, financeira, profissional. Cada um de nós temos uma esfera da vida que precisa ser reconstruída. Eu sei o que eu preciso reconstruir na minha vida. Eu sei. Hoje mesmo já mexi os pauzinhos, já orei ao Senhor e agi para reconstruir uma área que eu sei que é necessária. Eu não vou te dizer qual é, porque é eu e Deus. Mas hoje eu já saí para fazer isso. Precisamos reconstruir nossa vida. E para a reconstrução demanda atitudes. Diga comigo, toda reconstrução demanda atitudes. Precisamos ter atitudes. Se nós ficarmos somente em eu gostaria tanto de reconstruir isso, se você ficar só pensando nisso e não agir, não vai acontecer. O ano vai passar, 2023 vai chegar e você vai dizer assim: nossa, o ano já passou e eu não consegui reconstruir. Neemias é o livro que fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias foi o homem que Deus escolheu para reconstruir com êxito os muros da cidade do grande rei. Assim como Neemias um dia foi escolhido para uma missão tão nobre, eu acredito que você, meu irmão, você, minha irmã, você que está aqui, você que está me ouvindo, você também foi escolhido, foi escolhida para reconstruir os muros da sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. O capítulo 1 de Neemias, ele vai tratar sobre as atitudes que Neemias teve para começar a grande reconstrução. Eu falei que daria o link das mensagens anteriores. Você pode ir no meu canal no YouTube. Lá você vai ter todas as mensagens sobre Neemias que já pregamos aqui. E você então vai estar alinhando aquilo que Deus nos deu para que você aplique na sua vida. Vai lá, vai no canal, clica lá, se inscreva lá, acompanhe lá. Está recheado de mensagens para edificar a sua história. Amém. Pois bem, Neemias capítulo 1. Nós vamos então caminhar sobre as atitudes que Neemias teve para reconstruir os muros de Jerusalém. Amém? Vamos ler então todo o capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes entreguei a cerca, e eu lhes perguntei perdão acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram
ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Amém. Amados irmãos, o capítulo 1 de Neemias fala sobre as atitudes que Neemias teve para reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém representavam a proteção e a honra para o povo judeu. Proteção porque muros representavam uma fortaleza. Quando os adversários de Jerusalém viam os muros caídos e arruinados, eles diziam: este povo não tem como se proteger. Este povo ainda vive a vergonha. Eles diziam que Deus de fato havia abandonado Israel, que Deus de fato não tinha mais poder para levantar o seu povo, para orientar o seu povo, para fazer com que o seu povo voltasse e tivesse êxito na reconstrução da cidade, do templo e dos muros. Então, muros caídos representavam insegurança, vergonha. Você pode perceber que hoje ainda é assim. Enquanto, se alguém compra um lote, enquanto ele deixa aquele lote aberto, vira o quê? Lugar de lixo. As pessoas jogam lixo, jogam bichos mortos. As pessoas fazem desses lugares sem muros, lugares para guardar drogas. Por quê? Porque não tem muro. Porque está abandonado. Escute bem. Se no mundo espiritual, os muros de nossa vida, se eles estiverem caídos e arruinados, os demônios não respeitam. A Bíblia nos chama de casa de Deus. Nós somos casas no mundo espiritual.
E Jesus diz que quando uma casa é limpa, os demônios saem. E ele vai para um lugar árido. Mas toda vez ele volta para dar uma olhadinha se a casa continua com a presença de Deus, ou se está vazia, ou se está suja. E Jesus diz que quando os demônios voltam, eles olham, e se esta casa estiver arruinada novamente, esses demônios buscam mais 7 demônios piores para habitar nessa casa. E é por isso que nós precisamos então estar atentos para reconstruir os muros de nossa vida. Precisamos levantar os muros que Deus nos confiou para levantar. Se o seu casamento está por um triz, é necessário você agir como Neemias. Se a sua vida espiritual está a cada vez mais em decadência, se esfriando, é necessário você se levantar como Neemias. O tema da mensagem é agindo como Neemias. É isso mesmo, agindo como Neemias. Amém? Vamos lá. Para levantarmos os muros de nossa história, primeiro, devemos ter o interesse pelo povo de Deus. A primeira coisa que Neemias demonstra antes da reconstrução dos muros, ele demonstrou interesse pelo povo de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 1 e 2. Para levantarmos os muros de nossa história, você precisa se interessar pelo povo, pela história do povo de Deus. Versículo 1 e 2 diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Neemias aqui, ele não estava em Jerusalém, ele estava em Suzã. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes I. Neemias, no popular, estava bem de vida. Neemias, no popular, ele não precisava se preocupar com o povo que estava em Jerusalém. Por quê? Porque ele mesmo estava bem. Ele estava comendo bem. Ele tinha um bom salário. Ele tinha um bom emprego. Ele era um homem que o rei tinha apreço. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Neemias, mesmo não estando em Jerusalém, mesmo não estando junto com o povo de Deus, ele perguntou pela história do povo de Deus. Se nós quisermos reconstruirmos os muros de nossa vida, precisamos não pensar só em nós, mas pensar em nosso próximo. Neemias não pensava só nele, ele perguntou pelo povo que sofria em Jerusalém. E presta atenção, no versículo 2, diz assim, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Ele perguntou, ele se preocupou. Meu amado irmão, Neemias, ele disse, eu não estou em Jerusalém, eu não estou sofrendo como eles estão sofrendo, mas ele disse, eu estou disponível para chorar com os que choram, eu estou disponível para servir o povo de Deus. Queridos, a nossa história não pode girar em nós. A nossa história tem que estar centralizada em Deus. Quando você diz assim, olha, eu gostaria tanto de ter uma empresa, de prosperar, a pergunta é, qual é o intuito dessa prosperidade? Você está querendo ser um grande empresário para quê? Para o seu ego
ou para servir o povo de Deus? Ou para servir sua família, servir sua igreja, servir o povo do Senhor sobre a terra? Todos os homens que Deus levantou na terra sempre serviu o seu povo. Deus levantou José. José foi vendido pelos irmãos. Mas quando José chegou ao governo do Egito, os irmãos ficaram com medo dele, dizendo: quando nosso pai Jacó morrer, José vai se vingar de nós. E José disse: por que vocês estão com medo? O mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bem, para abençoar a vida de vocês. Escute bem, não é sobre nós, sempre será sobre Deus. Deus quer te levar a lugares maiores. Deus quer nos levar a lugares grandes. Deus quer nos levar a lugares altos, importantes. Mas Deus quer que você tenha um coração compadecido com o povo dele. Não é sobre nós, é sobre Deus. Neemias pergunta sobre o povo. Ele estava dizendo: estou preocupado com o povo do meu Deus. Ele estava dizendo: eu quero servir o povo do meu Deus. Ele estava dizendo: eu estou disponível. Quando você lê o capítulo 1, você não vê assim escrito: e Deus então chamou Neemias. Não está escrito isso. Um dia perguntaram à Madre Teresa de Calcutá, perguntaram a ela: como Deus te chamou para que a senhora fizesse esta missão para os pobres? Ela disse: Deus nunca me chamou, foi eu que me disponibilizei. Às vezes você está esperando um chamado, algo grande. Deus não disse: vem Eliseu. Eliseu entendeu pela capa que Elias lançou. O Senhor está nos chamando de forma simples. E sabe como às vezes começa esse chamado? Quando o seu coração está ardendo de compaixão, de preocupação, de cuidado com o povo e com a obra do nosso Deus. Primeiro conselho: para reconstruir os muros de nossa história, precisamos ter interesse pelos muros da história do povo de Deus. Não é sobre nós, é sobre Deus. Segundo, devemos agir como Neemias. Devemos sentir compaixão pelo povo de Deus. Primeiro, devemos ter interesse. Segundo, devemos ter compaixão pelo povo de Deus. Acompanha comigo o versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Após Neemias perguntar sobre o povo, se interessar pela história do povo do Senhor, versículo 3 diz bem assim: eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Os amigos de Neemias, os companheiros de Neemias, responderam: Neemias, a situação está crítica. O povo de Deus está sofrendo. O povo do Senhor está sendo humilhado. O povo do Senhor está sendo desprezado, está gemendo. Os muros estão caídos. Os muros foram queimados, arruinados. O que leva um homem como Neemias, que estava levando uma vida tranquila, se preocupar com a história do povo de Deus? Compaixão. Compaixão. Compaixão é sentimento de pesar, tristeza causada pela tragédia alheia, que desperta em nosso coração a vontade de servir. Foi esta compaixão que Bartimeu entendeu que Jesus tinha. Você lembra do cego Bartimeu?
mendigo e cego, em Jericó. Ele ouve falar do Messias, então ele grita, o grito de quem sabe que Jesus tem compaixão. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Foi isso que moveu o coração do mestre, a compaixão. Todo grande reconstrutor, todo homem e mulher que deseja reconstruir a sua vida, precisa ter compaixão. Se você não sentir nada em ver seu irmão sofrendo, é porque você não entendeu o propósito. Se você está comendo, bebendo e vestindo e nem pensa nas pessoas que não podem comer, beber e vestir, é porque você não entendeu o propósito. A Bíblia diz em Gálatas 6 que nós devemos servir e fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Nós não podemos levar a vida tranquila sabendo que alguém entre nós está passando por dificuldades. Nunca conseguiremos ter êxito no propósito que Deus nos chamou. Porque não é sobre nós, é sobre Deus. Quando Neemias fica sabendo do sofrimento, humilhação e ruína de Jerusalém, no versículo 4 diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Compaixão, irmãos. Neemias passou dias lamentando, chorando ao Deus dos céus. Por quem? Diga comigo, pelo povo de Deus. Pelo povo de Deus. Você já chorou com o sofrimento alheio? Estamos vivendo um tempo tão difícil, onde as pessoas só sabem apontar. Eu sou pastor há 12 anos aqui. E há 12 anos eu tenho dedicado a minha vida total ao povo do Senhor. 12 anos. Eu não tenho férias, eu não tenho 13º, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho nada disso. Abri mão para servir literalmente a casa do Senhor. Quando eu cheguei aqui há 12 anos, sabe o que a igreja me oferecia? R$50 para ajudar a pagar o aluguel. R$50. Nunca foi dinheiro, porque aqui não teve dinheiro. Aqui não tinha ninguém, aliás, era do zero. Nunca foi uma vida melhor material, não foi isso. Fiz a obra de Deus nesse bairro por 9 anos de pé, nem bicicleta tinha. Com os meus filhos no colo, de madrugada, visitando. E a maioria desses que eu cuidei, sai falando mal da gente. Nunca tá bom. Eu sacrifiquei minha vida, meus dias, momentos de lazer. Aquilo que você faz tranquilamente eu não consigo, não posso, não faço. Por quê? Porque Deus colocou algo no meu coração chamado compaixão pelo povo dele. Mas muitos não estão nem aí para aquilo que se chama compaixão, sentir a dor, se colocar no lugar do outro. Neemias diz: quando eu ouvi essas coisas, sentei-me chorando, passei dias lamentando, jejuando. Compaixão. Se colocar no lugar do outro. Compaixão. Antes de falar mal, conhecer a história de verdade. Neemias poderia dizer: esse povo está sofrendo lá porque eles pecaram contra Deus, porque são rebeldes, eles merecem isso. Não vou me preocupar com eles, estou aqui na boa. Eu sou assistente do rei, eu sou o braço direito do rei, não preciso me esforçar por isso. Compaixão. Passei dias chorando, lamentando e jejuando. Pergunta ao seu irmão: você já passou algum dia sofrendo a dor de um dos seus irmãos? Pergunta a ele aí, meu irmão.
Por favor, pergunta ele aí. Para reconstruir nossas vidas, é preciso também pensar em nosso próximo. Tem gente querendo construir palácios e desejando que o próximo viva em barracos. Hoje, naquela caixinha de perguntas do pastor André Valadão, alguém falou bem assim na pergunta: pastor, o que fazer com um irmão que só posta picanha, todo dia picanha, picanha, picanha? E o irmão falou bem assim: eu fico chateado, pastor, porque ele só posta picanha, picanha, mas a gente está aqui numa seca arretada, dá até raiva. Aí o pastor André Valadão falou bem assim: se você quiser postar alguma coisa da sua vida legal, um momento bom, cada um tem sua própria vida, mas ele disse assim: não esqueça que a vida não é só de picanha. Eu dou um conselho ao meu povo, eu ensino isso aqui nessa igreja há 12 anos. Se você vê alguma foto minha em uma pizzaria, alguma foto minha comendo, com bandeja, com banquete, foi alguém que tirou escondido. Quando alguém me convida: pastor, vamos comer uma pizza, pastor, vamos ir para um banquete, eu vou, mas eu não tiro foto. Por quê? Não edifica. Não edifica. Só que eu ensino isso ao meu povo há 12 anos, nem todo mundo pratica. Não edifica. O que Paulo disse? O reino dos céus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Sabe o que move meu coração? É que às vezes eu vou estar comendo até bem, mas para que postar? Vai edificar quem? Eu posso atrapalhar até a fé de um irmão, porque às vezes estou comendo aquela pizza, aquela porção maneira, mas eu sei que cada um passa um momento difícil e tem alguém lá do outro lado no Facebook dizendo assim: rapaz, estou aqui com uma salsicha, o pastor deve estar rico. Então, meu irmão, por favor, parece simples, mas é sábio. Reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz e gozo no Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia. Terceiro conselho para reconstruir os muros de nossa vida: devemos orar pelo povo de Deus. Devemos ter interesse pelo povo de Deus, devemos ter compaixão pelo povo de Deus, devemos orar pelo povo de Deus. Quem está aqui? Estamos reconstruindo. Estou te dando as ferramentas para reconstruir. Confira comigo, por favor, a partir do versículo 5 até o 11. Nós precisamos aprender a orar, não somente por nós, mas precisamos orar pelo povo de Deus. E isso se chama intercessão. E isso se chama intercessão. A Bíblia diz, afirma categoricamente: orais um pelos outros. Orai continuamente. Jesus orou por nós, João 17. A oração sacerdotal de Jesus, ele orou por ele orou pelos discípulos daquele tempo, e ele disse: eu oro também por aqueles que ainda crerão. Ele orou por nós. Paulo dizia: eu oro para que os olhos de vocês se abram. Paulo dizia: eu não canso de orar por vós. Precisamos orar um pelos outros. Quanto tempo nós estamos investindo, orando, só pedindo para nós: venha a nós o teu reino, venha a nós
ou venha a mim o teu reino, venha a mim o teu reino, mas a Bíblia diz o seguinte: venha a nós, plural. Jesus, a oração do Pai Nosso, nos ensina a orar no plural. Venha a nós. Precisamos investir tempo orando também pelas pessoas. Neemias orou pelo povo de Deus. Primeiro, ele orou continuamente. Diga comigo, ele orou continuamente. Confira comigo, versículos 5 e 6, parte A. Diz: então eu disse, Neemias orou, então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para, diga comigo, oração. Para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, diga comigo, de dia e de noite, em favor de teus servos, povo de Israel. Neemias orou pelo povo de dia e de noite. Ele orou pelo povo de dia e de noite. Neemias orou por cerca de 2 a 4 meses, de dia e de noite, pelo povo do Senhor. Ele orava de dia e de noite. Por ele? Pelo próximo. Alguns dizem assim: eu vou orar, não consigo orar 10 minutos porque acaba o assunto. Como assim? Você conhece quantas pessoas? Se você orar por cada pessoa que você conhece, já vai dar 24 horas. Se você orar por cada um que não te conhece, mas que de alguma forma indireta já te abençoou, você vai orar mais 24 horas. Se você orar pelo seu vizinho, já vai dar um bom tempo de oração. Nós precisamos, como Neemias, orar de dia e de noite pelos servos de Deus, não só por nós. Segundo, ele orou confessando pecados. Ele orou intercedendo e ele orou confessando pecados. Gente, toda oração que fazemos não pode ser somente pedir, pedir, pedir. Se quisermos ser atendidos em oração, precisamos confessar os nossos pecados. Eu quero te mostrar. Versículo 6, parte B ao 7. A oração de Neemias. Confesso os pecados, que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Segunda oração, para reconstruir os muros, confessando o pecado. Neemias estava entre o povo em Jerusalém? Diga assim, não. Mas ele falou bem assim: perdoe, eu confesso o pecado que nós. Ele se coloca no lugar do povo e com o povo. Às vezes estamos religiosos demais e falamos assim: Senhor, perdoa o pecado desse pecador. Senhor, perdoe esse meu filho, perdoe essa minha esposa. Não, perdoe os nossos pecados. Neemias foi muito melhor que eu e você, mas ele diz: perdoe nós, os teus servos. Humildade. Não caia na bobeira de orar dizendo: Senhor, perdoe fulano, perdoe. Não, nos perdoe. Perdoai os nossos pecados e não nos deixes cair em tentação. Diga assim: eu preciso orar pelos nossos
pecados. Terceira oração de Neemias. Ele orou com convicção nas promessas de Deus. Assim que ele confessa o pecado em oração, ele ora com convicção nas promessas de Deus. Você conhece as promessas de Deus? Eu não estou falando que alguém te diz que Deus vai te dar isso. Não, não é isso não. As promessas é o que Deus falou na palavra dele. Isso é a promessa de Deus. Acompanhe comigo. Neemias orou baseado na promessa. Versículo 8 ao 10. Ele disse: lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Irmãos, Neemias conhecia a Bíblia. Às vezes estamos orando aquilo que Deus não falou. Alguém te disse, Deus falou Deus me manda te dizer que você vai ganhar na Mega Sena. Aí você começa a orar: Deus, eu não abro mão dessa promessa. Eu quero essa Mega Sena, meu Deus. Você está orando a promessa errada. Você está orando não a profecia, mas a profetada. Nós precisamos conhecer o que Deus falou. Isso é oração na palavra. É como você pegar o Salmo 91 e falar assim: Deus, a tua palavra diz que o Senhor vai me proteger. Ore o Salmo 91 dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu direi do Senhor: tu és o meu Deus, o meu refúgio. E orar a palavra. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, a tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Deus, a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. É orar a palavra. Tire tempo para orar a palavra. Tire tempo para orar pelas promessas de Deus. Quem está aqui? Vamos orar a palavra. Para de orar o que disseram. Não, ore o que Deus disse. Porque Deus vela com a sua palavra. Quarta oração. Neemias orou com dependência em Deus. Precisamos orar e nos colocarmos em dependência na presença de Deus. A oração não pode terminar assim: em nome de Jesus seja feita a minha vontade. Não vai dar certo. Você pode até orar: Senhor, eu gostaria tanto de casar com José, mas seja feita a tua vontade. Deus, eu gostaria tanto de ter essa porta de emprego tão maravilhosa, mas seja feita a tua vontade. Deus, eu gostaria tanto de sair dessa empresa agora, mas seja feita a tua vontade. Deus, eu gostaria de sair da igreja, mas seja feita a tua vontade. Então, se Deus for fazer a vontade dele, você vai sair da igreja quando? Nunca. Porque a igreja é dele. Deus, eu gostaria tanto de pular o carnaval esse ano, desviar um pouquinho, mas seja feita a tua vontade. Diga assim, como Neemias: eu preciso orar com espírito de dependência. Vamos conferir versículo 11, fechando a mensagem. Neemias diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Estava dizendo: Senhor,
faça a tua vontade. Jesus disse: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Se coloque de pé, meu irmão. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Neemias terminou dizendo: nessa época eu era o copeiro do rei. Olhem aqui para mim, por favor, olhem para cá. Nós estamos na casa de Deus. E tudo que pregamos em uma direção. E por isso que eu velo em pregar a palavra de Deus. A palavra liberta. A palavra de Deus tem um poder de transformar. Eu nunca quero pregar o eu acho que é isso, porque todo mundo acha alguma coisa. Eu quero pregar o que Deus diz que é. Neemias diz assim: nessa época eu era copeiro do rei. O que isso quer dizer, pastor? Ele estava dizendo o seguinte: eu estava longe de Jerusalém, o povo de Deus estava bem longe de mim. Mas ele diz: quando eu me interessei pelas coisas do povo do Senhor, quando eu tive compaixão pelo povo do Senhor, quando eu orei pelo povo do Senhor, ele disse: eu era o copeiro do rei. Como se dissesse: eu estava bem, eu não precisava passar por essas coisas. Escute bem. Talvez você que está aqui, essa mensagem que eu preguei nem te interessa, porque você diz assim: eu estou bem, não quero saber de problema dos outros. A vida é uma roda gigante, filho. Um dia você está por cima, mas um dia você pode estar por baixo. Eu estou pregando de fato para homens nobres como Neemias, que mesmo sendo grande, eles se colocam para servir a obra de Deus. Eu sei que agir como Neemias não é fácil. Não é fácil ter o seu conforto, ser copeiro do rei e se preocupar com o povo que está longe de você. Mas isso é coisa só para os filhos de Deus. Isso é coisa só para aqueles que amam o Senhor. O maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, força, entendimento e alma. E o segundo, perguntar a Jesus: ame teu próximo como a ti mesmo. Não tem como viver a vida pensando só em nós. Neemias, quando se apresentou diante de Deus, diga comigo, ele era copeiro. Mas a Bíblia está dizendo que quando Neemias se apresentou diante do Senhor para servir o seu povo, sabe o que aconteceu, irmãos? Neemias foi efetivado a governador da Judeia. O copeiro tinha uma vida boa, entre aspas. Mas quando ele se coloca para servir a obra de Deus, sabe o que o rei faz? Você agora vai ser governador em Jerusalém. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer o seguinte, meu irmão: quando você se posiciona a fazer a obra de Deus, aquilo que parecia bom para você, Deus vai fazer algo muito maior. Aquilo que era um lugar de destaque para você, Deus vai te colocar em um lugar muito melhor. É isso. Se apresente diante do Senhor. Diga como Neemias: eu estou aqui, eu quero servir, eu estou disponível, eu quero fazer tua obra, eu quero amar o teu povo, Senhor. E aí Deus vai te tirar de copeiro para governar. Porque aquele que serve, diz a palavra do Senhor, é o maior. É o maior. O que serve é o maior.